Olá, muito bem-vindos mais uma vez. Esse é o canal Dr. Ricardo Esgura, um canal que fala a respeito de dentística, de materiais dentários, de clínica odontológica, enfim. Hoje eu vou conversar com vocês a respeito de um material que me surpreendeu muito bem, muito positivamente, uma resina composta que eu comecei a usar na minha clínica no ano passado. E vou comentar com vocês o porquê que esse material se mostrou para mim tão interessante entre os tantos lançamentos que a gente tem por aí, né, todos os anos. Mas antes de eu começar a falar a respeito desse material, antes de eu falar um pouco a respeito dessas resinas compostas que a gente tem aí, eu gostaria de pedir para você que se inscreva no canal, que curta esse vídeo, né, e se possível, compartilhe. Tá ok? Vamos lá? Ok, então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho a respeito então desse novo material. Pô, que material é esse, Ricardo, que você conheceu? O que você acha legal nele? Por que você acha? Então eu fiz uma pequena apresentaçãozinha para a gente poder conversar um pouco a respeito, é, enfatizar, né, o que ele pode ter, o que ele realmente tem de bom, que realmente foi uma sacada boa, pode ter sido uma sacada boa dessa empresa odontológica, né? Então, em primeiro lugar, né, a gente vai falar em vários outros programas, a gente já fez alguns vídeos falando de resina composta, a gente vai fazer mais vídeos falando a respeito de resina composta, e é importante que a gente primeiro quantifique, né, coloque ali o que a gente pode levar em conta para dizer se uma resina é boa ou se uma resina composta não é boa. Como? O que a gente vai avaliar? Que propriedade a gente vai avaliar? Né? Claro, aí já trazendo, puxando a sardinha para o meu lado materiano, né? Claro, a gente vai falar, olha, propriedades mecânicas. E as propriedades mecânicas de uma resina é fundamental e vai influir muito na durabilidade desse material. O que fez com que, entre outras coisas, um material que a gente conhece como amálgama, né, durasse tanto tempo na clínica odontológica? Foi justamente as propriedades, uma das coisas foram as propriedades mecânicas desse material, que são, né, conhecidíssimas, né, um material de mais de 100 anos de uso. As resinas compostas, elas não chegam exatamente a ter as mesmas propriedades de um amálgama, né, quando a gente pensa num dente posterior, e propriedade mecânica está muito relacionada a dentes posteriores, né? Apesar de que em dentes anteriores, em classe 4, a gente também vai ter contato, a gente também vai ter desgaste na superfície da resina, na incisal, na palatina, né? Mas quando a gente fala em dentes posteriores, principalmente, é que vem esse nosso pensamento a respeito das propriedades mecânicas. Então, propriedades mecânicas, ter boas propriedades mecânicas, ter uma dureza que faça com que fique bastante tempo sem desgaste na boca. A gente sabe que a dureza de uma resina composta é muito menor do que a dureza de um esmalte, né? Mas de qualquer forma que tenha uma dureza que permita um desgaste lento com o passar do tempo, que ele tenha uma resistência mecânica para ser usado em grandes extensões dentro de uma cavidade, quando a gente faz restaurações maiores, né, que envolvem uma destruição coronária maior. Então, propriedades mecânicas sempre vêm em primeiro lugar. Mas a gente pensa muito também na questão estética, né, que está relacionada também à facilidade de polimento. Facilidade de polimento em dentes anteriores e posteriores é importante. É isso que vai fazer com que a nossa restauração realmente dure muito tempo. A gente ter ou lançar a mão de um excelente polimento daquela resina, perder tempo fazendo um bom acabamento e polimento dessa resina composta, né? E tem resinas que são mais fáceis de polir e resinas mais difíceis de polir, por uma série de motivos que envolvem a composição desses materiais, né? E como eu mesmo falei, que o polimento leva a parte estética, mas não apenas a parte estética, a gente tem que se preocupar também com outras questões trazidas ou que trazem uma melhor estética para o nosso material. Não só ter facilidade de ser polido e manter esse polimento, mas também apresentar uma opacidade ou translucidez adequada para aquele caso, né? E aí são contrários, são opostos, né? Opaco, aquilo que não deixa passar a luz, translúcido demais, aquilo que deixa passar mais a luz através do material. Então a gente tem que buscar esse ideal para o dente daquele paciente específico.
a cor, a facilidade de escolha da cor pelo profissional quando está usando um determinado material restaurador direto, né? Uma resina composta. É fácil de obter essa cor. Essa opacidade, essa translucidez que o material me dá permitem que eu trate pacientes diferentes e consiga chegar na cor final daquele dente, daquele elemento que eu estou tentando restaurar. Então são questões muito importantes, as questões estéticas, né, trazidas pelo nosso material. Isso daí, a maioria dos fabricantes quebra a cabeça para tentar trazer para a gente aquilo que mimetize melhor, que imite mais a estrutura dentária. Né? Até mesmo propriedades que são mais difíceis de serem medidas, que parecem até a um princípio um pouco mais subjetivas, como a opalescência, né? Que é uma propriedade relativa a determinados tons azulados, alaranjados, translúcidos também, e que o nosso esmalte traz esse tipo de característica quando dá incidência da luz. Então, são muitas questões que no final das contas, quando a gente vai avaliar, olhar aquela restauração, a gente vai dizer se ela realmente conseguiu chegar a um bom termo, conseguiu ficar parecido ou se esconder dentro da estrutura do dente. Né? A gente não consegue perceber o que é restauração, o que é dente. E outra questão que eu coloquei, que eu pontuo para vocês, né, que eu coloquei aqui como algo importante, é a facilidade de manipulação desse material. Né? Quem já trabalha há mais tempo com a clínica sabe que existem materiais que são muito tranquilos de trabalhar, fáceis de trabalhar. Para uma resina composta a gente pode pensar o quê? Um material que é pouco pegajoso, né? Não gruda tanto na espátula, que você tem facilidade de esculpir e depois você, quando vai fotopolimerizar, ele continua com aquela escultura, ou seja, ele não se desmancha. Né? Outros materiais são muito, diferentemente, são muito fluidos, ou então apresentam uma pegajosidade muito elevada. Tem resinas, e aí aposto com vocês que cada um de vocês saberia me colocar uma marca comercial, uma resina que é muito pegajosa. Todo mundo conheceu alguma resina que dificultou o seu trabalho na clínica, no dia a dia, porque grudava na espátula, grudava na superfície ali do próprio dente, dificultando o espalhamento. Então a gente tem a facilidade de manipulação também como uma outra característica muito importante clinicamente, nem sempre muito mensurada nos trabalhos acadêmicos, né? Nos estudos científicos feitos em laboratório, mas importantíssima, né? No dia a dia do clínico. Pode fazer você abandonar uma determinada resina e falar, não, essa eu não uso mais, porque é um saco de usar, porque ela fica grudando em tudo. Né? Então, essas propriedades são as propriedades que a gente pode avaliar. Dentro dessas propriedades, a gente pode definir aqui uma série de coisas, a longevidade da nossa restauração, o quanto que ela vai ficar esteticamente aprazível, né? E a facilidade da gente trabalhar, ou seja, tudo que a gente precisa para uma resina, para a gente classificar uma resina como sendo boa. Né? Bom, dentro disso, e aí é legal, eu gosto de trazer sempre alguma história relativa àquilo que eu vou falar, né? Simplesmente chegar e falar a respeito da marca, colocar aqui uma resina composta e comentar, por mais que seja importante também, é legal a gente colocar um histórico para que a gente entenda um pouco o desenvolvimento dessa marca específica. Né? Existe uma marca que tem, notadamente, um excelente desempenho em relação às propriedades mecânicas. Né? Se você perguntar para qualquer dentista, você fala assim, quem trabalha bem com polímero? Qual é o fabricante que trabalha bem com polímero? Qual é o fabricante que trabalha bem com plástico? E aí, às vezes não precisa nem ser da área de odontologia, às vezes até meus alunos de primeiro ano já respondem isso, por incrível que pareça. Eles falam a respeito de uma empresa que é a 3M. Né? Então, eles falam, a 3M trabalha bem com plásticos, trabalha bem com polímeros, fazem resinas compostas. Obviamente que as resinas deles têm características muito boas. Em relação às propriedades mecânicas, por exemplo, são muito boas. E dentro dessa marca, enfim, eu acho interessante pontuar algumas coisas sobre como as resinas dela foram se desenvolvendo, pelo menos na época em que eu comecei a trabalhar com esse material.
né? Eu tenho 22 anos de formado e na época em que eu fiz a faculdade, que eu estava na universidade, nós usávamos uma resina chamada Z100, que é uma resina que tem uma dureza muito alta, comprovada por trabalhos científicos, ela tem propriedades mecânicas excelentes, uma resina microhíbrida, mas ela já trazia desde aquela época, desde o final, do início até dos anos 90, aqui, pelo menos aqui no Brasil, essa fama de uma resina com uma durabilidade fantástica, baixo desgaste, porém, né, uma resina que depois de um tempo começou a ser apelidada de Z cinza, ao invés de Z100, porque apesar do resultado imediato muito bom para os dentes anteriores, passado uma semana você vê a restauração acinzentada. As cargas diminutas, né, que eles já vinham trabalhando, a 3M já vinha trabalhando desde aquela época, que criou a condição para fazer uma resina com excelente propriedade mecânica, com altíssimo fator de empacotamento, ou seja, conseguiram colocar muita carga dentro dessa resina. Essas propriedades incríveis foram obtidas através de cargas de vidro que tinham propriedades óticas de uma certa translucidez e que levava a resina então a aparecer meio acinzentada com o passar do tempo. Então você, para um dente anterior, um paciente que tem um dente muito opaco, um dente mais leitoso, um dente mais opaco mesmo, você viu uma diferença nítida entre a resina e o dente, né? Apesar de ser uma resina excelente, apesar de todas as propriedades muito boas dela, esteticamente havia um problema com o uso dessa resina para dentes anteriores. Essa resina ainda está no mercado, né? Quer dizer, uma resina que ainda está aí no mercado. E a gente pode pensar que para dentes anteriores é um desafio usá-lo, né? Vão ser pouquíssimos casos que o paciente tem um dente extremamente translúcido que você consiga usar. Isso faz com que a resina perca um pouco da sua versatilidade. Quer dizer, você usa bem um dente posterior, talvez onde ali a cor você consiga até mesmo trabalhar um pouco melhor, sem exibir tanto, né, os detalhes dessa obtenção da cor, e no dente anterior você não consegue trabalhar tão bem. Então você vai limitando um pouco o material. E era uma resina também, é uma resina até hoje, um tanto quanto pegajosa. E aí, com o passar do tempo, a 3M lançou outros materiais no mercado. Aqui eu coloquei a imagem da Z250, uma excelente resina. Uma resina que manteve as excelentes propriedades da Z100, mecanicamente falando, conseguiu trabalhar com cargas ainda menores, pode ser classificada como uma nanohíbrida. E ela consegue, apesar do que ela consegue manter da Z100, em termos de propriedade mecânica, durabilidade. Eu tive restaurações da Z100, por exemplo, que duraram mais de 10 anos, em dentes posteriores, e não eram restaurações pequenas, não. Então, como eu disse, propriedades mecânicas excelentes, mas a Z250 ela veio trazer uma propriedade de manipulação melhor. Ela é uma resina gostosa de trabalhar, não gruda tão facilmente, né? Trouxe outros monômeros aí que possibilitam esse tipo de trabalho, mas ao mesmo tempo continuou mantendo, através das suas cargas diminutas, lá de zircônia e tudo mais, um índice de refração baixo que faz com que a gente tenha uma resina que fica acinzentada com o passar do tempo. Eles incluíram na Z250 também opções de corantes para deixar a resina mais opaca, mas a obtenção da cor ideal sempre foi uma questão muito difícil de se obter com essas resinas, principalmente, de novo, ressalto para vocês, para dentes anteriores. E, houve em paralelo o desenvolvimento de várias outras resinas dessa marca, né? A P60 para dentes posteriores, a P90 com outro tipo de monômero, a Supreme para dentes anteriores, mas uma outra resina que veio e ficou no mercado, e está no mercado até hoje, que veio com uma proposta realmente então mais, vamos dizer assim, mais definitiva em relação à estética, foi a Z350. Então a 3M lançou essa resina, a Z350 XT, diria que é uma das melhores resinas que a gente tem no mercado. Então uma resina, a primeira resina nano particulada, em que trouxe
propriedades mecânicas ainda melhores, propriedades estéticas e de polimento fantásticas, porque trabalha com cargas bem diminutas, né? Aqueles nanoaglomerados de zircônia e sílica. E parece que conseguiu, né? A 3M nesse histórico, nessa historinha que eu estou contando, ela conseguiu desenvolver um produto que trouxe para o mercado opções de trabalhar com cores de dentina, com cores de esmalte, dividiram isso daí de forma que o dentista agora não tinha mais que se preocupar com a restauração ficar cinza. Eles resolveram de alguma forma, então, aliás, resolveram completamente a questão estética, né? Até vale a pena eu comentar isso, quer dizer, a gente tem a diferente translucidez de uma resina para outra, né? A Z350 ela trouxe aquelas resinas mais translúcidas para serem trabalhadas em esmalte, resinas de corpo, que seriam resinas intermediárias, né? Aquelas que tem passa a luz através dela, mas não é tanta luz, para trabalhar o corpo da restauração, para trabalhar dentes que tenham uma opacidade intermediária. E trouxeram algumas dessas resinas, trouxeram então a cor de dentina, que é a mais opaca, aquela que não deixa passar nada de luz ou quase nada, e que fazem com que a gente possa mascarar substratos escurecidos. Então a gente poderia pontuar assim, poxa, foi resolvida a questão estética. No entanto, né, eu acho que até mercadologicamente falando, as coisas não são nunca tão simples assim. Os dentistas eles tinham que lidar com essas diferentes nuances do material, e nem sempre a combinação de uma resina de corpo com uma resina de esmalte, uma resina de dentina com uma resina de corpo ou de esmalte, resultava naquela cor final ideal. O que eu quero dizer com isso? Existia necessidade, às vezes, de se combinar cores com numerações diferentes para ter um resultado final que o dentista queria. Por exemplo, tinha que colocar uma dentina, uma resina de opaca ou de dentina numa determinada cor A2, uma de esmalte, uma de corpo na cor A1 e uma de esmalte na A3 para chegar numa outra determinada cor, ou seja, você tinha que combinar essas diferentes resinas desse material para conseguir obter a sua estética ideal. E isso, obviamente, se a gente leva para o campo, sai ali do campo do estudo, do laboratório, leva para o campo do consultório, o dentista acha difícil trabalhar. Como é que eu vou trabalhar essas diferentes opacidades, sendo que eu tenho que usar cores com denominações diferentes, né? Isso trouxe uma certa dificuldade para a marca, porque por mais que o dentista agora consiga fazer restaurações esteticamente agradáveis em dentes anteriores, que passam despercebido, através de um treino, a maioria dos dentistas tinha que se treinar para isso. E por conta disso, muitos dentistas optaram por usar resinas mais simples, simplesmente para obter a cor de uma forma mais rápida, sem tanta dor de cabeça, né? A gente conhece como são os dentistas também, no geral. Eles querem ter o mínimo de trabalho possível para poder obter já que eles pensam em tantas coisas durante um atendimento, não quer ter mais esse tipo de desgaste, vamos dizer assim, de ficar eventualmente se colocar sob um risco de errar a cor para o paciente ter que voltar para você ter que fazer novamente. Isso exige um treino clínico mesmo também. E aí que a 3M lançou então uma resina para solucionar esse aspecto da facilidade da escolha pelo profissional de uma resina composta. E lançou no ano passado a resina, a Filtech Universal, e na verdade ela não veio solucionar a estética, porque a estética já havia sido solucionada, né, dentro da marca. Estou dizendo dentro da marca. Mas eles vieram solucionar uma questão do clínico, de não ter que escolher tantas resinas e combinar tantas resinas diferentes para obter uma cor específica. Então, eles tiveram essa ideia de lançar uma resina que é uma resina nanoparticulada, ou seja, mantém as mesmas propriedades da resina nanoparticulada, que são excelentes propriedades mecânicas, excelentes propriedades de polimento, porém, com menos cores
E aí qual a mágica, né? Como é que eles conseguiram colocar menos cores? E aí quando eu testei a resina eu pude perceber isso também. As cores são cores de corpo. O que quer dizer cores de corpo? São cores intermediárias. Não é nem aquela cor muito translúcida, nem a cor muito opaca. Então funciona em muitos casos, ou em uma grande quantidade de casos em que você vai usar, a resina de corpo acaba sendo mais interessante porque ela é um intermediário em termos da translucidez. E aí eu tive a oportunidade de testar a resina, né, que teve uma forma de apresentação convencional e uma forma de apresentação também em cápsula, né, para você levar com aquela seringa Centrix, né, ou com a própria seringa que a 3M desenvolveu lá dentro da cavidade. E é uma resina que, apesar de ser uma resina nanoparticulada, com baixa contração, ainda assim a gente indica a técnica incremental oblíqua, né? Você tem que levar pequenas porções, fotopolimerizar cada porção por 20 segundos e tal. Em outro programa a gente vai falar a respeito um pouco mais disso daí. Então o que eles fizeram? Lançaram uma resina com 8 cores. Você tem lá A1, A2, A3, A3,5, A4, B1. São 8 cores. E então, como é que eles conseguiram fazer isso, Ricardo? Conseguiram através de estipular cores de corpo. Eles usam cores de corpo, não é nem dentina, nem esmalte. Com isso, você consegue resolver, sim, uma grande parte dos casos de uma forma um pouco mais simplificada do que era feito com a Z350. Então, por exemplo, aqui nessa imagem da própria 3M, você vê que a cor A1 ela vai cobrir as cores A1, C1 e D2 da escala Vita clássica. A2 ela vai pegar as cores A2 e D4, A3, A3 e B3. Bom, eles trabalharam em cima então dos corantes que são usados nas resinas, na sua resina, tá? E uma coisa importante da gente ter em mente é que a propriedade mecânica, as outras propriedades não foram a princípio alteradas desse material. Não existem muitos artigos a respeito desse material, não, são poucos, Futec Universal, mas a gente sabe que é a mesma resina da Z350, então a gente tem a confiança no material bom. Né? Bom, por conta disso, fiz o teste, usei a resina e não fiz nenhum trabalho científico, não levei para o laboratório, mas levei para o consultório. E nesse teste pude perceber justamente isso. Você tem um efeito melhor de mimetização, ou seja, ele consegue se misturar com a maior parte das cores que existem de uma forma mais simples do que a Z350, sem precisar ficar intercambiando ou colocando várias camadas de resinas diferentes. Isso realmente isso é uma vantagem. Mas a resina ela traz também outras questões muito importantes e que eu vou comentar aqui com vocês, então, item a item, né? Que é melhor ainda. As propriedades mecânicas, por exemplo, dessa resina são excelentes, porque são as propriedades mecânicas de uma resina nanoparticulada, que até o momento, né, a 3M é a única que mantém uma resina realmente classificável como nanoparticulada exclusivamente no mercado. A facilidade de polimento permanece também pela mesma questão. Você tem facilidade de polir. Tá? Então, quando você trabalha com uma resina nanoparticulada, muitas nanohíbridas também, as resinas microparticuladas também têm um excelente polimento. Né? A gente, depois um dia, eu vou fazer um programa só para falar a respeito de microparticulada, que a gente tem aí de outras marcas. Por conta dessa facilidade de polimento, você pode pensar assim, então a estética é perfeita, deve ser nota 5 também, mas a estética tem uma questão. Como você tem um sistema simplificado, não tem como a gente fazer uma coisa perfeita em termos de suprir todos os casos esteticamente. Então já tive que trabalhar algumas vezes com essa resina, por exemplo, em regiões cervicais, em que a gente tem na região cervical um escurecimento natural do dente naquela região. Você tentar encobrir com essa resina é muito difícil. Como eu disse, ela é intermediária a translucidez dela. Então teria que ter uma resina de corpo antes do uso dela. Então não é dizer que você vai usar ela para tudo. Mesmo que você tenha um dente daquela cor, algumas vezes você tem que esconder o substrato, esconder o que está por baixo, colocar uma resina mais clara, mais opaca, né?
na verdade, para você conseguir utilizá-la. Então, sim, melhorou a facilidade com que a gente escolhe a resina para ser aplicada clinicamente. Mas, casos específicos, como substratos muito escurecidos, bordas incisais muito translúcidas, a gente ainda precisa associar, claro, né, com outras resinas. Restaurações anteriores nunca são tão simples assim. Para as restaurações posteriores funciona muito bem, porque resinas de corpo em restaurações posteriores, em geral, esteticamente ficam bastante legal, ficam bastante boas. A facilidade de manipulação é outra questão, não alterou. A Z350 também era fácil de manipular e a Universal também. Não gruda, você trabalha fácil com ela. Claro que a gente sempre limpa a espátula com gás e tudo, mas fácil de trabalhar, fácil de esculpir. Lembrem que a técnica é incremental, não é uma resina bulk. E o custo-benefício, eu diria que seria a pior nota dessa resina, porque, é claro, eu estou sempre fazendo uma comparação com outros materiais que tem no mercado, no nosso mercado nacional. Para a maioria das marcas que a gente trabalha, a 3M ela trabalha num nível de preço muito mais alto. Então, o custo que ela te traz é mais alto. O benefício, o custo-benefício, então, o benefício é excelente, mas o custo é bem mais alto, então acaba perdendo um pouquinho de nota nesse quesito. É claro que depende, isso é muito relativo ao tipo de clínica que você faz, é muito relativo ao tipo de atendimento que você presta, né? A sua precificação e tudo mais. Mas, no geral, custo-benefício seria o único empecilho para você não comprar mais um número maior dessas resinas em diferentes cores, né? Bom, é isso. Esse material eu queria já falar a respeito dele há um tempo, já estou usando ele há um tempinho aí na clínica e senti essa facilidade. Gostaria sempre de dividir com vocês aquilo que eu encontro, o que eu vir a encontrar por aí. Ok? Gostaria de deixar um convite também para vocês visitarem minha página, rsguracursos.com, e lá a gente tem cursos a respeito de vários assuntos. Tem a ênfase aí também no uso de resinas compostas nos cursos presenciais. Ok? Muito obrigado àqueles que vieram pela primeira vez ao canal e até uma próxima.